Entre a Terra e o Céu, capítulo 36, Corações Renovados. No nosso último estudo, lá no capítulo 35, nós vimos a angústia de Mário Silva em detrimento do desencarne de Júlio. Ele estava inquieto, ele ficou até de cama, mas Clarencio, com André Luiz e Hilário, mais precisamente André e Hilário, né, que foram acompanhando o Mário Silva até em casa e falou: olha, ele vai precisar ouvir das palavras de Antonina, né? Ou seja, Antonina, naquele momento, é que estava preparada para ouvir Mário Silva. Mário Silva estava carregando com ele um remorso, né? Ou seja, a consciência estava cobrando, ainda que ele não tivesse feito nada, mas pelo fato de ter desejado, da criança realmente ter desencarnado, então isso o inquietou de uma certa forma, né? E ele ficou com aquilo na cabeça. Então, ele foi até Antonina, Antonina deu para ele muitos conselhos e disse a ele: olha, eu vou com você. Vamos lá na casa desses pais? Tira você desse centro de sofrimento e vamos olhar agora para esses pais que sofrem, para esses pais que devolveram esse filho. Mário Silva, a princípio, ficou assim, né? Meio na dúvida, mas ele concordou com Antonina. Antonina iria deixar duas das crianças como a conhecida, levaria com eles Haroldo. E assim nós vamos iniciar o capítulo 36. Então, o capítulo 36 inicia-se com André dizendo que já havia se passado 3 dias da recuperação de Júlio. Que recuperação é essa? 3 dias que Júlio havia desencarnado e que Júlio também havia melhorado, lembram? Ele, quando desencarnou, quando se viu livre do corpo físico, ele já não tinha tantas dores mais, porque purgou na carne aquilo que ele contraiu na carne. Ele estava, então, curado. Então, 3 dias já tinha se passado. Então, na noite, né, posterior, estava lá novamente André Luiz, Clarencio e Hilário, para poder ouvir, né, ver como que Zulmira estava passando, porque lembra, Zulmira, a mãe de Júlio, estava muito mal. Zulmira tinha deixado de comer, não bebia mais, estava na cama, estava em um estado crítico. Ela estava tendo ajuda de Clarencio nos passes magnéticos, porém Clarencio já verificou ao escutá-la que ela não estava bem, que ela necessitaria de ajuda, né? Então, quando eles estavam lá, Clarencio, né, olhando o estado de Zulmira e ajudando no que podia, quem chega? Antonina, Mário Silva e Haroldo, filho de Antonina. Chegaram até a casa de Amaro para uma visita e foi recebido muito bem por Evelina e por Amaro, né? Fala que Amaro foi muito acolhedor com todos eles. Então, Mário Silva ficou até constrangido, né? Com toda aquela situação de ser bem recebido ali. Então, Mário Silva apresenta Antonina à família, apresenta o filho e inicia-se uma palestra, ou seja, inicia-se ali uma conversa dizendo: olha, eu fiquei muito penoso com o desencarne, com o falecimento do pequeno, né? E por isso eu vim para uma visita, isso me incomodou demais. E ele fala até que, olha, que ele tinha tudo que aconteceu deixou-o desnorteado, que ele ficou até de cama, ficou impressionado com o acontecido. E ele, de fato, passou para Amaro que tinha ficado comovido com a situação. E olha lá o que Amaro fala: percebi.
A dor que o envolveu no momento justo em que nosso anjinho era arrebatado pela morte. Sua aflição me comoveu muito, não só pelo devotamento do profissional que nos assistia, mas também pela afetividade pura do amigo que há tanto tempo se distanciara dos nossos olhos. Então, a generosidade do ex-rival, né? Porque lembram? Zulmira tinha largado de Mário Silva para casar com Amaro. Ele fala: olha, a generosidade do ex-casal, por sua vez, influenciava o enfermeiro de modo decisivo. As vibrações de afabilidade e carinho que se desprendiam do apontamento afetuoso modificavam-lhe o íntimo. Mário Silva passou a sentir balsamizante desafogo, ou seja, alívio, né? Ele sentiu-se aliviado. Evelina, então, se afasta para olhar Zulmira, né? E eles continuam lá na conversa deles, né? Então, vamos lá. Evelina se afastou e Amaro começou a reportar a tortura moral que o assaltara. Mário, né? Então, ele falou: teria seguido com segurança a indicação do especialista, é Amaro mesmo, viu, gente? Estou fazendo confusão. Teria seguido com segurança a indicação do especialista? Ô, gente, que confusão que eu estou fazendo, hein? Misericórdia. Enganar-se-ia, porventura, na dosagem da medicação? Então, essa fala de quem? De Mário Silva e não de Amaro. A confusão que eu fiz. Por isso que eu gosto de ler antes, né? Não leu aí dança, né? Pois é. Mas aí, o que aconteceu? Teve uma pausa e Amaro tornou a palavra. Então, vamos só recapitular para a gente entender, porque eu fiz uma confusão aqui. O ex-rival, que era Amaro, ele foi muito solícito com Mário Silva, né? Então, aquilo, ele ficou aliviado. Mas a Evelina se afastava para ver Zulmira e Mário Silva continuava a dizer, né? Eu fiquei pensativo naquilo. Será que eu ministrei o remédio corretamente? Será que eu segui as orientações? Será que eu poderia ter evitado? Essas eram as preocupações dele e ele estava ali falando para Amaro, né? Tudo isso sob orientação de Antonina, que Antonina, no dia anterior, já tinha dito para ele: olha, chegar lá, você vai, né, conversar com ele e, na medida do possível, você vai externando as suas dores, você vai falando aquilo que te incomoda. E nós vamos ver para que rumo vai a conversa, mas tudo de uma forma pacífica, né? E aí, olha o que Amaro disse a ele: não havia motivo para tamanha preocupação. Desde a primeira visita médica, compreendi que o nosso filhinho estava condenado. O soro foi o último recurso. E com dolorosa resignação acentuou: não é a primeira vez que atravesso uma provação dessa ordem. Há tempos sofri a perda do caçula de meu primeiro matrimônio, estranhadamente afogado numa de nossas raras excursões até a praia. Confesso que só me faltou enlouquecer. Entretanto, apeguei-me à religião para não sossobrar, e hoje compreendo que somente nos compete acatar os desígnios de Deus. Não passamos de criaturas necessitadas de socorro divino a cada instante de nossa experiência humana. Sem dúvida, disse Antonina, sem apoio espiritual não avançaríamos um passo no terreno da verdadeira harmonia íntima. A morte do corpo nem sempre é o pior que nos possa acontecer. Quantas vezes os pais são constrangidos a acompanhar a morte moral dos filhos no crime ou na viciação que não conseguem interromper? Também perdi um dos meus rebentos que Deus me confiou, mas procurei acomodar-me a saudade sem revolta, porque a sabedoria do Senhor não deve ser menosprezada. Então, Antônio está dizendo para ele: olha, fez você muito bem. Primeiro, Amaro fala: olha, eu já passei por isso antes, né? Lembra, Júlio, filho de Amaro com Odila já desencarnada, afogou-se. Zulmira também carregava a culpa
negligência dela. Porém, o Júlio já estava condenado a partir daquela forma, né? Mas aí, com o retorno de Júlio, mas agora como filho de Zulmira, ela estava mais aliviada, mas ele desencarna antes de completar 1 ano de idade. E ele fala: olha, eu recorri ao socorro espiritual para que eu não pudesse enlouquecer. E Zulmira falou para ele: olha, faz bem, eu também sei da sua dor. Eu também perdi um filho. E fora do auxílio espiritual seria impossível. Hoje eu carrego comigo uma saudade, mas uma saudade sem revolta, né? Então eles estão ali conversando, trocando experiências daquilo que aconteceu com eles. E aí Amaro fica todo, né? O ferroviário, Amaro fica todo prazeroso em ouvi-la. E fala para ela: olha, após afeiçoar-me com mais empenho ao catolicismo na leitura de Santo Agostinho, observo que abençoada renovação se fez em mim. Porque todas as vezes que a gente busca aprendizado, a gente cresce, né, gente? A gente cresce, os nossos princípios, eles, de uma certa forma, ficam mais depurados. A gente começa a enxergar as coisas aonde a gente não enxergava daquela maneira. E cada vez mais que a gente estuda e avança no crescimento moral, a tendência é que nós vamos nos melhorando. É certo que alguns ficam parados, né? Ficam parados, ficam estagnados. Mas a tendência é que a cada dia a gente vai melhorando um pouquinho. E olhando, né, para Antonina, ele perguntou para ela: a senhora também é católica? E ela fala: não, senhor amado. Em matéria de fé, aceito a interpretação evangélica do Espiritismo. Entretanto, isso não impede que estejamos procurando o mesmo mestre, né? Então, Antonina disse a ele: olha, eu não pratico, eu não tenho nenhuma proximidade com o catolicismo, né? Eu estudo, eu pratico o espiritismo, mas isso não quer dizer que nós não estejamos em busca do mesmo Deus. Que, na verdade, é isso, né, gente? Hoje a gente vê tantas pessoas, tantas brigas, desavenças, rivalidades por conta de religião, por conta de doutrina, uns equivocados, né? Achando que o espiritismo trata-se de magia negra e etc. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A magia negra ela pode lidar com os espíritos? Pode. Mas não vem colocar, implantar isso dentro do espiritismo né, do espiritismo que a gente, do lado bom, vamos dizer assim, né? Então, é qualquer outra coisa para lá, menos o espiritismo, principalmente o escrito, embasado e codificado por Kardec. E Amaro diz a ela assim: Jesus é o nosso porto. Não entendo a religião por elemento separatista. A senhora, na condição de espírita, e eu, na posição de católico, possuímos uma só linguagem na fé que nos identifica. Creio que a providência divina, como o sol, brilha para todos. E Antonina fala com ele: olha, é muita alegria sentir-lhe a nobreza d'alma. Na essência, desejamos ser cristãos sinceros, e a sua generosidade me permite entrever a beleza do Cristo nas vidas nobres. Amaro não conseguiu responder. Um táxi para a porta. Depois de saudações usuais, passou ao quarto da enferma. Quem chegou? Um carro para a porta. Havia chegado o médico da família. Lembra, nesse momento, Clarencio e Odila está lá no quarto com Zulmira, junto de Evelina, que se afastou da conversa e foi ver o que acontecia. André Luiz e Hilário estavam na sala onde conversava Antonina, Amaro e Mário Silva. E o médico da família chega, porque Zulmira não está bem. Então, ele saudou todos que estavam ali e foi para o quarto da enferma. E porque o dono da casa se propusesse segui-lo,
Recomendou-lhe que permanecesse na sala com as visitas, de vez que tencionava submeter a doente a meticuloso exame, pretendendo ouvi-la a sós. Então, Amaro quis acompanhar o médico pode ficar com suas visitas, porque eu vou fazer uma consulta mais profunda para poder entender melhor o que se passa agora. Porque cada dia Zulmira piorava um pouquinho mais. E olha que apenas 3 dias havia se passado, mas não alimentava, não tomava sequer água. Evelina veio ter conosco e, acompanhando o médico com o nosso olhar, vimos-no carinhosamente recebido por Clarence e Odila, que se nos mostraram a porta. A conversação continuou em torno de Zulmira. Amaro, preocupado, falava sobre a esposa acamada, encarecendo a delicadeza da situação. Zulmira, que adoecera com a enfermidade do filho desde a morte dele, não mais se alimentara. Não obstante todos os conselhos médicos e todos os apelos afetivos, demonstrava-se alheia no mais amplo desinteresse pela vida. Enfraquecia de modo alarmante. Como se quisesse dar notícias do seu círculo particular ao atento enfermeiro, relacionou os desajustes psíquicos da companheira antes da vinda do filhinho que a morte lhes arrebatara ao convívio. Zulmira, com a maternidade triunfante, como que se renovara. Revelara-se mais alegre, mais viva. Readquiria a saúde plena. Com a desencarnação da criança, nova crise de contratempos invadira-lhe a casa. Então ele fala, olha, Zulmira, quando o meu primeiro filho desencarnou, ficou também muito mal. Conta toda a história para ele. Mas ela melhorou, teve o seu filho, e agora que ele desencarnou, ela piorou totalmente. Está toda desajustada. Então, veja bem, nessa conversa, um ajudava o outro. Ao mesmo tempo que Mário Silva ia se sentindo aliviado, principalmente quando Amaro disse, olha, você não tinha culpa, você não tinha o que fazer. Desde a primeira visita ao médico aqui, quando ele falou e retratou do grupo, eu sabia que não haveria mais jeito. O soro foi a última tentativa. Eu vi o seu trabalho, eu vi o que você fez, ele se sentiu aliviado. E agora Amaro está contando para ele todos os acontecimentos. Então, quando ele conta, ele joga para fora todas as sensações, né? Tudo que estava guardado, sentimentos guardados. E ambos os lados vão sendo, então, aliviados. O médico chega, está olhando Zulmira. Vamos ver o que vai acontecer. A moléstia acilara-se ali de novo entre as 4 paredes. Mário, a permutar significativo olhares com Antonina, de quando em quando se situava entre a perplexidade e o desencanto. A confissão de Amaro constituía um testemunho de humildade pura. Em muitas ocasiões, fantasiara-o na própria imaginação como se for um poço de orgulho e arrogância, e por muitas vezes surpreendera-se em acalorados solilóquios, fixando com ele em pensamento. Agora, reparava que o antagonista era um homem comum, tanto quanto ele necessitado de paz e compreensão. Então, veja bem, né, gente? Contudo, que Amaro está relatando, Mário Silva fica perplexo, troca olhares com Antonino e vê que Amaro não era aquela pessoa que ele julgava ser. Ele achava que Amaro era uma pessoa orgulhosa. E pelo contrário, né? E nós já sabíamos dessa personalidade, desse desenvolvimento moral que Amaro tinha, desde o desdobramento que Mário Silva teve e Amaro também, eles encontraram na porta de casa, lembra? Mário Silva xingando tudo enquanto é adjetivo que ele podia. Amaro abaixou a cabeça, o tempo todo pedindo desculpa, fez até uma prece e quem ajudou foi Clarence. E Mário Silva fazia outras ideias de Amaro. E isso agora serve para nós.
Quantas vezes nós não julgamos uma pessoa? Às vezes a gente nem conhece, né? Mas já acha aquela pessoa orgulhosa, prepotente. Muitas das vezes a gente não sabe nem o que a pessoa está passando dentro da casa. O que a pessoa está passando no lar, né? E a gente julga. Mas no fundo, a gente está julgando de acordo com os nossos princípios, né? E não com os princípios que o outro realmente tem. O entendimento prosseguia, mas o médico retornou à sala. De semblante torturado, ele notificou Amaro. Amaro, a providência é quase impossível quando a previdência não funciona. Então, ou seja, os meus conselhos, o que eu estou fazendo não vai adiantar nada, porque Zulmira não, de uma certa forma, não faz também a parte dela, né? A posição de Zulmira piorou muitíssimo nas últimas horas. O soro aplicado desde ontem não trouxe o resultado preciso. O abatimento é enorme. Creio indispensável uma transfusão de sangue ainda esta noite, para que não sejamos amanhã surpreendidos por obstáculos insuperáveis. Ele fala: olha, a saúde de Zulmira piorou demais. E aí vocês devem estar se perguntando, né, gente? Mas transfusão de sangue em casa? Nós precisamos lembrar que esse livro foi escrito, salvo engano, dentro da década de 40, 50, né? Então a medicina ainda era muito precária, muita coisa se resolvia em casa mesmo. Né? E ele fala: olha, eu creio que ela vai precisar de uma transfusão de sangue. Ela estava no soro desde ontem, mas de nada adiantou. Amaro empalideceu. Antonina voltou-se em silêncio para Silva, como a dizer de coração para coração: não hesite, é a sua hora de ajudar. Aproveite a oportunidade. Mário, acanhado, levantou-se maquinalmente e, antes que Amaro fizesse qualquer referência ao assunto, apresentou-se ao médico explicando: doutor, se a minha cooperação for aceita, sentirei prazer nisso. Sou doador de sangue no hospital em que trabalho. Um telefonema seu ao pediatra amigo a quem o senhor recorreu no caso de Júlio pode confirmar as minhas palavras. E, erguendo os olhos para o ex-rival, disse em voz suplicante: Amaro, permita-me. Quero auxiliar a doente de algum modo. Afinal de contas, somos todos agora bons irmãos. Então, Amaro ficou comovido e até agradeceu o Mário por aquela atitude, né? E sempre Antonina dando a ele o norte. Nada mais conseguiu dizer. Amaro só disse obrigado. De olhos angustiados, dirigiu-se para o aposento da mulher, envolvendo-a em manifestações de carinho. Antonina, colocando Haroldo junto a uma pilha de revistas velhas, pôs-se à disposição de Evelina para qualquer atividade caseira, enquanto Mário e o médico partiam velozes em busca do material necessário. Transcorrida uma hora, a câmara da enferma se iluminava mais intensamente para o serviço a fazer. Zulmira, admirada, reconheceu Mário, todavia era enorme a prostração para que pudesse demonstrar interesse ou desprazer. Apresentada a Antonina, limitou-se a endereçar-lhe alguns monossílabos, com um breve sorriso de reconhecimento. Assumindo a direção da enfermagem, a jovem viúva parecia uma figura providencial. Amparou a doente com carinho, auxiliou o médico nas tarefas do momento e, cativando a gratidão dos novos amigos, colaborou com Evelina para que todas as medidas alusivas à higiene se efetuassem harmoniosas. Realizada a transfusão, a enferma entrou na reação característica. Contudo, Silva, fosse porque estivesse de si mesmo enfraquecido ou porque a quantidade de sangue tivesse sido demasiado,
passou a acusar profundo abatimento. Em seus olhos, porém, brilhava uma luz diferente. Afigurava-se-lhe haver perdido as inquietações que o martirizavam. Adquiriria a noção de que se reabilitara perante a própria consciência. Trouxera aos ex-adversários o próprio coração em forma de visita fraterna. E as suas próprias formas, insufladas no campo orgânico da mulher que lhe fora a bem-amada, como lhe favoreciam a ausência dos velhos pensamentos de mágoa que, por tanto tempo, se haviam flagelado a vida íntima. Olha a importância dos conselhos de Antonina. Quando Antonina disse a ele, se retira do centro e vai servir, serve mais uma vez para a gente nos retirar dos nossos pontos e também em servir. Porque aquele que serve, na grande maioria das vezes, é o maior beneficiado. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer uma caridade a alguém, seja numa instituição com idosos ou com crianças, seja lá de que forma for. Você volta revigorado. Você não vê nem a hora passar. E todo aquele tempo que você está ali trabalhando na caridade, você aprende muito. São inúmeros ensinamentos que dinheiro nenhum e em lugar nenhum, a não ser ali daquela forma, você conseguiria tirar aquele aprendizado. Então, veja bem, Mário Silva, que estava tão receoso em ir até a casa de Antonino, de Amaro com Antonina, cada vez que se passava aquelas horas, ele estava mais aliviado, porque ele estava se sentindo útil. Olha, quem eu prejudiquei tanto, eu estou, de uma certa forma, reparando. Eu estou tirando aquele fardo de mim, porque os pais, principalmente o pai, né, Amaro, já tinha as convicções e já me expressou. Enquanto eu achava que ele ia me receber mal, ele me recebeu bem. Enquanto eu achava que ele era um orgulhoso, ele foi totalmente humilde e atencioso para comigo. Enquanto talvez, se fosse o Mário Silva no lugar de Amaro, talvez não o receberia tão bem. Então, são aprendizados que Mário Silva foi purgando, foi trazendo para si, foi vendo o que de fato aconteceu, estava acontecendo principalmente com ele, pôde ajudar Zulmira nessa transfusão, agora encontrava-se enfraquecido, seja porque já estava de uma certa forma antes, ou porque o sangue foi excessivo, mas ele estava ali fazendo o melhor. E apesar dele estar se sentindo, né, um pouco abatido, os olhos dele tinham outra luz. Antonina também já começava a ficar diferente do que estava. Registrando-lhe a queda de energias, o médico ministrou-lhe de imediato os recursos aconselháveis, permanecendo Mário desse modo comodamente instalado em larga poltrona junto dos amigos. Despediu-se o médico mais animado. Antonina, sem afetação, ajudou no preparo do café, que foi saboreado por todos, enquanto a conversação era reatada com alegria. Foi então que a viúva se ofereceu para voltar. Era industriária e, na posição de mãe, responsabilizava-se por 3 crianças, entretanto, poderia dispor de 2 dias. Amaro salientou a dificuldade para encontrar uma enfermeira ou governanta para horas difíceis e aceitou a gentileza. Antonina, contente, prometeu regressar, trazendo Lisbela na manhã seguinte. Estava convencida de que a menina conseguiria entreter Zulmira com suas infantilidades, mitigando-lhe o coração saudoso de mãe. Evelina abraçou-a encantada, simpatizara-se com Antonina como se fossem 2 irmãs. Algo reanimado e positivamente feliz, Mário dispôs-se à retirada e um táxi foi trazido. Num ambiente de construtiva cordialidade, desenvolveu-se a reconfortante despedida. E Silva, olhando a companheira de excursão com reconhecimento e carinho, sentiu-se reconciliado consigo mesmo
irradiando a alegria silenciosa de quem retorna à felicidade. O capítulo 36 nos deixa algumas lições. O capítulo nos mostra a necessidade de, às vezes, jogarmos o orgulho de lado e exercitarmos a humildade. Porque, embora Antonina estava ali dando todos os conselhos para Mário Silva, ele também precisou ser humilde de dar os primeiros passos. Esse capítulo também nos mostrou o quão é gratificante termos amigos como Antonina, que acolhe, que dá conselho, que percebe tudo o que está acontecendo e nos ajuda a reerguer. Que nós não precisamos julgar o outro, mas nós precisamos conhecer. E conhecendo, ainda assim, se não for de acordo com os nossos princípios, nós precisamos respeitá-los ainda assim. Nos ensinou que é possível, embora cada um exercite a sua fé de um modo, como Amaro era um católico assíduo e Antonina espírita, mas é possível que, embora cada um tenha sua fé em um ponto, todos podemos, né? Todos nós podemos nos unir em busca do mesmo Deus que é Jesus, havendo respeito e tendo entendimento, ampliando a nossa consciência, sabendo, olha, se você manifesta sua fé dessa forma e eu dessa, não importa, importa que a gente está em busca do mesmo Deus, do mesmo crescimento e do mesmo avanço espiritual. Então, tudo isso, esse capítulo nos ensina. Nos ensina a humildade de Antonina, indo com Mário Silva, ajudando nos afazeres e se oferecendo para retornar, para que pudesse ajudar nos próximos 2 dias. Então, todos nós somos capazes de doar alguma ajuda a alguém, né? Principalmente a ajuda das mãos. A Antonina não tinha nada a oferecer em bens materiais, nem tampouco Amaro precisava. Mas ela foi oferecer o seu carinho, o seu afeto, a sua palavra e as suas mãos para lidar na causa. Que todos nós, que Jesus permita que no nosso caminho nós possamos encontrar sempre uma Antonina da vida disposta a nos ajudar e com olhares profundos, aquele olhar que olha para a nossa alma, para o nosso espírito e identifica do que a gente precisa. Espero que vocês tenham entendido o capítulo e se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Alguma dúvida, gente?